crianças, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, no Farol. E eu sou a professora Patrícia Monteiro e hoje vamos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. A nossa aula de hoje é do novo trimestre já, né? E nossa lição é a lição 3. A nossa revista, a revista que estamos estudando é Histórias de Fé e Coragem. E a nossa aula de hoje ela é muito linda. Ela conta uma história emocionante que está na Bíblia. O tema da nossa história de hoje é Isaac, um filho obediente, e está baseado em Gênesis 22, do 1 ao 18. Vamos ficar comigo, vamos começar a nossa aula orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, mesmo separados, certo? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Paizinho querido, nesse momento nós estamos aqui te agradecendo por todas as coisas, te agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade de aprendermos a Tua Palavra. Fica conosco durante todo esse momento, nos direciona e abençoa cada criança, cada família que está comigo. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus soberano que pode todas as coisas e estás conosco em todo momento. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, crianças. Vamos louvar o Senhor com 2 corinhos, certo? Eu não sei se vocês conhecem, eu também não conhecia, mas eles são curtos e a tia Patrícia vai estar colocando a letra aí para a gente poder acompanhar, tá bom? O primeiro tem o título assim: Para eu não pecar contra ti. É bem curto e como vai ter a letra aí na tela, nós vamos poder acompanhar, tá certo? Para eu não pecar contra ti é o nosso primeiro corinho. E o segundo é ouvir e obedecer. Coisas muito importantes, né? O primeiro fala, para eu não pecar contra ti. O que é que eu devo fazer, Senhor, para eu não pecar contra ti? Certo? E o segundo, ouvir e obedecer. Nós precisamos obedecer. Mas para obedecer, nós temos uma condição. Nós também precisamos ouvir, atender, né? Entender o que ouvimos. Então, esses 2 corinhos falam sobre isso e nós vamos estar agora louvando a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, que, como eu sempre digo, e a palavra dele afirma isso, que é digno de toda honra e todo louvor. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Amém, crianças. Que
coisa linda, não é? Esses 2 corinhos. Eu achei muito lindo. E assim, pode nos ensinar muita coisa. Quando voltarmos para a sala, nós vamos poder estar aprendendo novos corinhos, novos hinos de louvor ao nosso Deus, certo? Agora chegou um momento muito especial. Isso, cada um vai pegar a sua Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, né? E nós vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 5:21. Mas antes, eu quero falar para vocês. Olha só que linda essa Bíblia, não é isso? Essa Bíblia aqui, ela é do Ellison, a tia pegou emprestada para usar hoje na aula com vocês, tá bom? Então, a Bíblia, ela é um livro muito especial. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus para nos deixar lindos, maravilhosos e edificantes ensinamentos. A Bíblia, ela é um conjunto de livros que tem 2 partes, isso. A Bíblia é dividida em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Hoje nós vamos ler aqui esse texto no Novo Testamento, em 2 Coríntios 5:21. Está no Antigo, está no Novo Testamento, certo? Vamos ler aqui comigo, né, essa palavra maravilhosa e ver o que Deus quer falar conosco hoje através da sua palavra. Que diz assim: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Eu li aqui na Bíblia, certo? E agora nós vamos ver a versão que a nossa lição trouxe, certo? Nossa lição é a lição 3, como a tia já falou. E fala assim, 2 Coríntios, continuamos no mesmo versículo. Só que, como eu falei, com uma versão diferente, né? Quando a gente está na sala, vocês sempre pedem: tia, deixa eu ler com a minha versão, deixa eu ler com a minha versão. Então, há várias versões, mas que quer dizer a mesma coisa. Vocês já sabem disso. Então, aqui na lição fala assim, ó: Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união a Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5:21. Esse versículo é muito lindo, certo? E ele nos traz uma lição maravilhosa, crianças. Eu vou repetir mais uma vez, porque nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. Vamos, 2 Coríntios, leia aí na tua Bíblia. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 5:21. Capítulo 5, que é o número maior, e o versículo 21, o número menor. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união a Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Olha que lindo. Então, Deus, o Pai, o nosso Pai perfeito, o Deus maravilhoso, que fez os céus, que fez a terra, que fez você, que fez a mim. Ele enviou o seu único filho, o seu filho perfeito. Jesus é o filho perfeito de Deus. Para que ele pudesse ser sacrificado por nossos pecados. Ele não tinha nenhuma culpa, mas ele foi para a cruz para nos salvar e nos libertar dos nossos pecados. E ele obedeceu,
como filho obediente. Ele levou na cruz sobre si os nossos pecados. Ele pagou toda a nossa culpa para que nós possamos ter uma vida hoje de comunhão com Deus. Isso é maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você já levou alguma vez uma culpa de uma coisa que você não fez? É muito triste, né? Foi assim que aconteceu com o nosso Jesus. Ele pagou por um preço que ele não merecia. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nunca pecou. Ele nunca mentiu. Ele nunca desobedeceu a mãe. Ele fez tudo, ele veio ao mundo e fez tudo certo, porque ele, como eu já falei, é o Filho perfeito de Deus. Mas eu e você, nós já pecamos. Nós em algum momento já mentimos, em algum momento nós já ficamos com alguma tristeza no coração com o nosso irmão. Nós desobedecemos em algum momento nossos pais, mas Jesus não. Ele não fez nada de errado. E mesmo assim, quando ele veio ao mundo para morrer por nosso pecado, ele não desobedeceu ao Pai. Ele foi calado para a cruz, como o cordeiro vai ao matadouro. Jesus foi assim, e ele é perfeito. Ele se entregou por nós, para que a partir do sacrifício do Calvário, nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Nós pudéssemos poder chegar próximo de Deus, conversar com Deus. Porque antes da cruz isso não existia. Porque lá em Gênesis o homem pecou. E ele foi separado de Deus, porque o pecado ele nos separa, crianças, de Deus. Mas Jesus morreu para nos salvar, e isso é muito lindo. Amém? Agora, nós vamos estar visualizando o nosso versículo, certo? Para que possamos guardá-lo em nosso coração. E nós vamos ler juntos, tá certo? Todos juntos agora. 2 Coríntios 5:21, que fala: Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união a Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5:21. Agora eu quero ler com as meninas e eu vou ajudar, tá bom? Todas as meninas vão ler comigo o versículo agora. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união a Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5:21. Agora vamos ler com os meninos. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união a Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5:21. Agora eu quero ver quem consegue ler comigo o versículo sem visualizá-lo em tela. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união a Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Onde é que está escrito? 2 Coríntios 5:21. A história de hoje está aqui na Bíblia, em Gênesis 22-18, e fala sobre Isaac, o filho da promessa. As promessas de Deus estavam se cumprindo na vida de Abraão. Isso, ele e Sara, como vocês viram na lição anterior, eles tiveram um filho que eles tanto queriam. O Senhor prometeu e o Senhor deu o seu filho Isaac.
porque Deus ele é maravilhoso, ele cumpre com todas as suas promessas. E no decorrer da história de Abraão, chegou um certo momento que o Senhor lançou um desafio muito grande para Abraão. O Senhor chamou Abraão, Abraão, meu servo, você vai ao Monte Moriá e ali você vai sacrificar o seu filho. Olha só, que pedido, né, difícil que o Senhor fez a um pai, mas Deus é aquele que cuida. E Abraão, o que é que vocês acham que Abraão fez? Abraão obedeceu. Abraão era um servo de Deus, que estava ali caminhando com Deus. E Abraão acordou no outro dia logo cedo, pegou o seu filho, chamou o seu filho Isaque, e mais 2 empregados, mais 2 servos. E eles seguiram nessa longa viagem até o local que o Senhor havia determinado, o local que seria o Monte Moriá. E aí eles andaram por 3 dias. Imagine como estava a cabeça desse pai, né? Com o seu filho, mas ele estava confiando no Senhor em todo momento. É assim que nós devemos, é assim que nós devemos andar confiando em Deus, independente da situação, independente da ocasião, do momento. E Abraão seguiu por longos 3 dias com o seu filho e os seus 2 servos. Chegando perto do local do Monte Moriá, que o Senhor havia pedido, né, para ser ali, para que acontecesse o sacrifício do seu filho, Isaque, ele olhou e avistou o Monte Moriá. E ele pediu para que seus 2 servos ficassem embaixo e ele subiu com o filho. O seu filho foi com ele, foi junto com o pai, o seu filho confiou nele. Isaque estava ali confiando no seu pai, obedecendo. Ele já era um jovem, então ele poderia questionar o pai, ele poderia não querer obedecer, mas ele escolheu o caminho da obediência. E a obediência é o primeiro mandamento na Bíblia com promessa. Então nós devemos seguir o exemplo de Isaque, sendo um filho obediente ao seu pai. E eles foram caminhando, Isaque foi levando a lenha, Abraão estava ali com o fogo e o cutelo na mão. E eles seguiram naquela longa caminhada até chegar ao local. Chegando no local, crianças, Isaque olhou para um lado, olhou para o outro e perguntou: pai, nós estamos com tudo, estamos organizando, estamos preparando o local, mas onde está o cordeiro? Ele perguntou para o pai, fez essa pergunta, e Abraão olhou para o seu filho e respondeu: filho, o cordeiro Deus proverá. Abraão, ele antes de subir para o Monte Moriá, ele olhou para os seus servos e disse: nós vamos subir e nós voltaremos. Então ele estava certo que Deus ia prover, que Deus ia livrar, que Deus só ia lhe testar até o ponto que o Senhor quisesse, porque a providência viria. E eles organizaram o local, deixaram tudo prontinho. Naquela época, crianças, as pessoas quando pecavam, matavam um carneiro sobre um altar e pediam perdão pelos seus pecados, para que a sua culpa fosse tirada. Esse cenário, ele nos apontava, nos levava já para o Novo Testamento, que foi o Messias, Jesus, que a partir do sacrifício do Cordeiro, né, de Jesus,
nós podemos aí estar limpos e livres do pecado. Mas Abraão continuou ali com o seu filho. Então ele tinha tudo, ele estava com o local totalmente pronto, com o lugar pronto, e não tinha o cordeiro para o sacrifício, para adorar a Deus através daquele sacrifício. E quando eles chegaram lá, ele terminou, colocou o seu filho em cima daquele altar, certo? E aí aconteceu uma coisa surpreendente. Vocês sabem o que aconteceu? De repente, aconteceu o que ele falou, que Deus proverá o cordeiro. De repente apareceu o cordeiro naquele local. E Abraão não precisou sacrificar o seu filho. Deus sabia o tempo inteiro que isso ia acontecer, porque ele sabe todas as coisas. Mas Abraão passou no teste. Abraão foi aprovado por Deus, porque ele foi obediente até o fim. E o seu filho Isaque, ele poderia, na hora que o pai dele pegou para colocá-lo naquele local, dizer: não, pai, eu não vou. É uma coisa sua com Deus, pai. Mas não, ele foi obediente até o fim, até o momento que Deus providenciou o cordeiro para aquele sacrifício. E é isso que acontece. Deus cumpriu a sua promessa. A promessa que ele fez a Abraão, ele cumpriu. E a promessa que ele fez para nós, ele cumpre sempre. Ele prometeu a Abraão que a sua descendência ia ser grande. E se o filho dele morresse, não ia acontecer. Mas o Senhor providenciou o cordeiro. E essa história aconteceu no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o nosso Isaque é Jesus. O Senhor deu o seu único filho, assim como Abraão entregou o filho ali até o momento que Deus proveu. O Senhor entregou o seu único filho, como o cordeirinho morreu, inocente. Jesus assim morreu para nos resgatar, para resgatar a mim e a você dos nossos pecados. A cruz foi o altar do sacrifício do nosso Jesus por nós. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E agora nós precisamos decidir se queremos viver uma vida de fé, assim como Abraão viveu, uma vida de obediência, assim como foi Isaque, ou se queremos viver uma vida de desobediência. A escolha está em nossas mãos. O sacrifício do Calvário já foi feito. Jesus já cumpriu tudo aquilo que ele precisava fazer para nos libertar. E agora só nos resta decidir se queremos viver uma vida de obediência, obedecendo aos nossos pais, né? Que, como a tia já falou, que está na Bíblia, que é um mandamento seguido de promessa, que quem obedece pai e mãe tem uma vida longa. Então nós precisamos decidir se nós queremos viver uma vida como o Isaque, uma vida de obediência a Deus, ou uma vida de desobediência. E eu garanto para vocês que, com certeza, ser como Isaque, ser imitador, ser discípulo de Jesus, é uma vida que nos leva ao céu, que nós vamos ter paz aqui e vamos ter o prazer de nos encontrarmos com Deus, pois Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi preparar um lugar para que nós possamos estar junto com Ele. É isso, criança, que nós devemos pensar hoje. Todos os momentos, em todas as atitudes, em tudo o que fazemos, nós devemos buscar agradar ao Senhor. Nós devemos buscar obedecer a Ele, porque foi para isso que o seu Filho morreu na cruz, para nos libertar do pecado, para que possamos continuar nessa vida de obediência a Deus. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai querido, Deus amoroso,
Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós estamos aqui nesse momento te agradecendo por mais uma oportunidade e te louvando, porque nós decidimos viver uma vida de obediência a Ti. Obrigado por cada família, por cada criança que está aí ouvindo a Tua palavra. Que possamos a cada dia ser mais obedientes a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Um beijo.